Olá, sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical em Casa. Tudo bem com vocês? Passaram a semana bem? Tudo tranquilo? Eu espero que tenha sido uma semana abençoada. Uma semana de muitos estudos, muito crescimento, muito relacionamento com Deus, né? E relacionamento com as pessoas também, mesmo que virtual, né? Hoje eu estou gravando com o fonezinho de ouvido, porque na hora que eu comecei a gravar, a chuva caiu e o barulho estava atrapalhando a gravação. Acredito até que vai ser melhor o som, o áudio, vocês vão ouvir minha voz muito melhor, né? Acho que eu vou comprar um microfonezinho de lapela assim, para a gravação ficar com áudio melhor. Mas acredito que esse hoje vai ficar bem alto, vocês vão assistir bem. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui nesse cantinho aqui, ó. Essa é a Odete, a minha gata, que resolveu aparecer aqui na hora, né? Mas, se eu for ficar, eu já interrompi a gravação por causa da Odete 3 vezes. Então, a Odete vai participar do vídeo agora, tá ok? Vocês não se espantem, essa é a Odete. Vamos lá? Prazer, Odete. Acho que ela está querendo acompanhar a gravação do estudo para aprender um pouquinho sobre o Liberto de Gerase, né? O texto base hoje é que nós vamos usar, esqueça, Odete. Vamos nos concentrar em Marcos, né? Que o texto básico de hoje é Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. E esse é um texto que ele tem dentro de um contexto, depois eu vou explicar, ele é uma continuidade do início da missão de Jesus, né? Se lembrar livro de Marcos, e a gente vai fazer um históricozinho, um batismo de Jesus, tentação, né? Então esse é um texto que vem logo depois dessas situações que a gente já falou, tá? E é uma história que inspira, né? Esse é mais um dos personagens bíblicos em que a gente tem coisas a aprender. A gente já falou nas aulas anteriores sobre Jesus, sobre Maria, sobre José, sobre Isabel, Zacarias, João, discípulos, e hoje a gente vai pegar o Liberto de Gerasa. Ele não tem nome, tá? Então ele é caracterizado por sua cidade, né, pela cidade onde é que ele nasceu, né, e pelo fato dele ter sido liberto por Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela semana abençoada que tivemos. Queremos agradecer, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor nos deste, pelo teu cuidado, pelo teu zelo por nós, Pai. E neste momento que nós estamos começando mais um estudo da Escola Dominical, nós queremos que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, para que nós possamos crescer e aprender mais contigo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos mais da Tua Palavra e que a Tua Palavra hoje nos inspire, a Tua Palavra hoje nos ajude, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por este estudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto de Marcos. O texto de Marcos, no capítulo 5, é um texto muito, ele é conhecido. Quem não conhece, né, vai ter contato com esse texto agora pela primeira vez, mas é um texto muito conhecido. E diz assim o texto de Marcos, no capítulo 5. Você pegou sua Bíblia, já abriu, achou Marcos? Podemos conversar? Vamos ver o que Marcos quer falar com a gente hoje, né? Através do texto. Na verdade, o que o Espírito Santo fala lá com a gente hoje através do texto de Marcos. Diz assim o texto: Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhes dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o
teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo, mas dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápole tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Amém? Conhece o texto? Lembrou do texto? Vou beber um pouquinho de água. Bem, esse texto, ele tem algumas coisas importantes que a gente precisa olhar para ele com um pouco de carinho, tá? Para a gente entender qual é a lição, o porquê que essa história nos inspira. Então vamos começar primeiro pelo contexto dentro do livro de Marcos, tá? Esse texto no livro de Marcos, ele aparece, ele tem uma sequência. Se você pegar a sequência, no capítulo 1 de Marcos, né, Jesus é apresentado, tem o batismo, tentação, tem a pregação dele, começam as curas, tá? E aí vai para o capítulo 2, no capítulo 2 ele começa a chamar os seus discípulos, começa a juntar os seus discípulos com ele junta, né, o grupo dos 12, nós falamos isso na aula passada, não é? No capítulo 3, ele junta os 12 discípulos. No capítulo 4, ele começa a contar as parábolas, em especial a parábola do semeador, né? E no final do capítulo 4, quando ele termina as pregações, quando ele termina as curas naquela região do mar, do lado de cá, né? Pensando no mar da Galileia, do mar do lado de cá, ele diz assim: vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. Só que ele estava no lado de Israel, território de Israel, e quando ele atravessa o mar, ele vai para um território que não é de judeus, é um território de gentios, ou seja, é um território onde as pessoas onde você tinha um grupo grande de pessoas e que a maioria delas não eram judeus. Então, elas não professavam a fé judaica, tá? Então, Jesus sai de uma região em que todo mundo sabe quem é Deus e ele vai para uma região onde o grupo de pessoas não conhece a Deus. Ele atravessa o mar, ele vai fazer um único milagre, que é esse milagre do liberto de Gerasa. Ele sai de um lado, atravessa o mar inteiro para libertar uma única pessoa do outro lado. Interessante essa posição de Jesus, né? Logo depois que ele faz o discurso da semente, saiu o semeador a semear, né? Logo depois que ele acalma o mar. E logo depois que ele, né, começou o seu ministério efetivamente. Então, olha, Jesus sai do território judaico para um território gentil e faz um milagre lá. Isso tem um significado, né? Outra coisa muito importante lembrar é que a cidade, essa região Gerasa, né, e o texto no final fala de uma cidade, de toda Decápole, né, de toda aquela região, era uma região muito importante em matéria de comércio,
né? Era uma região também em que os romanos, para poderem tomar posse de Israel, eles montaram uma base ali. Então, antes de entrar e invadir Israel, eles tomaram aquela região. Então, aquela região ali de Gerasa era uma região de grande presença romana e presença de soldados romanos. As legiões romanas, né, estavam lá. E aí é outro importante detalhe. O que é uma legião romana? Uma legião romana é um conjunto de mais ou menos 6.000 soldados romanos, tá? Então, quando Jesus pergunta quem é você? E aí os demônios respondem, eu sou a legião, porque nós somos muitos, né? O texto está comparando, né, a invasão romana, né, da região com o que tinha invadido o corpo, né? Os espíritos que invadiram e que tomaram conta do liberto de Gerasa, que era endemoniado, né, antes disso, né? Então esse é um ponto importante. O Marcos está comparando o domínio de uma única pessoa com o domínio romano de um povo, tá? Essa é uma comparação muito importante que a gente tem que guardar isso aí, tá bom? Outra coisa que é importante, que eu estou pegando os detalhes do texto, os demônios, eles pedem para ir para a manada de porcos. Por ser a presença na cidade ter a presença de romanos, os porcos eram usados para alimentar o exército romano, tá? Então aqueles porcos ali estavam sendo criados para alimentar os soldados romanos. Mas só para lembrar, porco era um animal imundo para o judeu. O judeu não considerava, ele não comia porcos. Quem comesse porco era considerado imundo, e aí você lembra da lei da pureza, da impureza, né? Uma pessoa que comia porco, ela não era pura, ela não fazia e ela não cumpria os preceitos judaicos de não comer porco. Tanto que não tem criação de porcos no território de Israel. A princípio, você vai ter em um ou outro lugar, mas presença de porcos era sinal de que naquele lugar o domínio não era judeu, o domínio era de qualquer outro povo, menos o povo judeu. Porque o povo judeu não criaria porcos, porque porco era um animal imundo e você não poderia comer, nem cuidar, nem nada, tá? Aí você tem que ler lá o Antigo Testamento, você tem que pegar lá Êxodo, Levítico, Números, entender um pouquinho de algumas regras que tinham lá sobre comida. E porco não era comida de judeu, tá bom? E aí isso é característica evidente de que você não estava em território de Israel, né? Essa presença dessa manada, 2.000 porcos, imagina, eram 2.000 porcos, era muito porco. Outra coisa importante que a gente tem que pegar é que você viu que Jesus, quando eu falei para vocês que se você voltar um pouquinho no finalzinho do capítulo 4, Jesus acalma uma tempestade no mar. Então, mar era sinal de presença de espíritos ruins, mar era sinal de morte, mar era sinal. Eles acreditavam naquela época que o mar carregava em si, né, tinha uma influência má, né? Era local de morte, era local de tempestades, era local em que as pessoas perdiam a vida, tá? Então, os demônios, eles vão para os porcos são arremessados ao mar e todos morrem afogados, né? Isso tem uma simbologia também, tá? Pegou tudo isso solto? Agora vamos amarrar. Você viu que lá
Ah, outra coisa importante também, que é outra simbologia. Esse texto é cheio de símbolos. O endemoniado vivia onde? Entre sepulcros. Ou seja, ele morava no cemitério. Cemitério para judeu também é local imundo. Então, qualquer pessoa que tivesse que enterrar os seus mortos, que tivesse que entrar no cemitério, ele era considerado imundo. E aí uma curiosidade para você. A volta de Jesus, segundo os textos bíblicos, diz que ele vai entrar pela porta dourada. Lembra, Jerusalém é uma cidade fortificada, ou seja, ela tem muro em volta dela toda e ela tem 12 portas. Uma das portas é a chamada Porta Dourada. E a palavra diz que quando Jesus voltar, ele vai entrar em Jerusalém pela Porta Dourada. O que os muçulmanos fizeram quando tomaram Jerusalém? Botaram um cemitério em frente ao local da Porta Dourada. Pesquisa lá no Google, pesquisa na internet, fala assim, Porta Dourada de Jerusalém. Vai estar lá, ela está fechada, ela está lacrada, foi feita uma parede de pedra e na frente dessa parede, né, tem um cemitério. Então, se Jesus é judeu, ele não vai poder passar pelo cemitério, então Jesus não volta, não vai ter a volta de Jesus, ela foi impedida. Eles acreditam, né, que é assim mesmo. Mas, então, vamos lembrar que o endemoniado vivia dentro do cemitério, ou seja, ele vivia no meio dos mortos. Ele vivia no local que para alguns cultos, e é ainda assim até hoje, né, é local de invocação de espíritos, tá? Então você vai chamar os espíritos ali no cemitério. Então é um local que tem toda uma simbologia de impureza, de impedimento da ação de Deus, tá? Então você tem muita coisa ali. Todos esses detalhes soltos, vamos trazer tudo agora para cá, para o texto, vamos entender no que é que o endemoniado nos ajuda. Então vamos começar primeiro pela situação do endemoniado. O endemoniado lá no início do texto diz o seguinte, que ele lá no versículo que veio, diz assim, que ele veio dos sepulcros um homem que era possesso de espírito imundo e que nenhuma corrente, nenhuma cadeia, nenhum grilhão conseguia mantê-lo preso. Então vamos lá, primeira lição. Você pode não estar preso fisicamente, com grilhões, né? Preso. Você pode nem estar dentro de uma prisão, mas você pode estar preso espiritualmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a liberdade que às vezes a gente pode parecer que tem. O endemoniado, ninguém conseguia fisicamente prendê-lo, mas ele vivia preso no mundo espiritual. Ele vivia dominado, ele não tinha vida, ele não conseguia se relacionar. Ele vivia no local de mortos, ele estava tão preso, quer dizer, ele era livre porque nenhuma corrente o segurava, mas ele era totalmente preso a uma situação de escravidão, a uma situação de falta de vida plena, de falta de vida abundante, de falta de paz, de falta da presença de Deus. E aí eu volto para a analogia que Marcos faz com o domínio romano sobre Israel. A princípio, Israel podia continuar cultuando o seu Deus, Israel podia ter uma vida normal. Mas Israel era prisioneiro. Era prisioneira e era dominada por Roma, tá? Então, muitas vezes as situações em que aparentemente nós temos liberdade, aparentemente nós não estamos presos, na verdade nós estamos muito e muito presos e nós não conseguimos sair sozinhos dessas cadeias. Nós não vamos conseguir. O endemoniado, ele rebentava as correntes todas, as cadeias e os grilhões. Ele tinha força para isso.
mas ele não conseguia se libertar dos espíritos imundos. E os espíritos imundos dominavam ele. Então essa é a primeira coisa. Cuidado. Cuidado, cuidado com as prisões que te impedem de crescer, de viver e de fazer as coisas. E aí não é para ter medo de demônio, não estou falando disso, ter medo de demônio, está repreendido o nome de Jesus. Jesus liberta, Jesus dá uma ordem e vai-te embora, tá? Cuidado com o que te prende e que te impede. E aí pode ser qualquer coisa, não é só demônio. Pode ser você valorizar uma amizade acima de Deus. Pode ser você valorizar seu estudo, pode ser valorizar o seu jogo, pode ser valorizar o teu futebol. Qualquer coisa que te aprisione e que te impeça de ter um relacionamento verdadeiro com Deus é um grilhão invisível, mas continua sendo um grilhão. E aí você precisa investigar em você o que é que te impede de verdadeiramente ter um relacionamento com Deus? Verdadeiramente como o liberto de Gerasa. Sentar vestido, calmo, tranquilo, aos pés de Jesus para aprender mais com Ele. A segunda coisa que a gente tem que verificar aí, nesse texto, e está ligado aos porcos, né? É que a comunidade está tão acostumada com a situação desta prisão, vamos dizer assim, que ela preferiu pedir para Jesus sair da cidade depois do milagre. Olha que paradoxo! O endemoniado que estava ali anos vivendo, eles estavam tão acostumados com ele que quando ele é liberto, eles estranham. E pedem para o libertador dessa pessoa que tirou os grilhões, que tirou os demônios, que transformou a vida dessa pessoa, manda ela embora. Olha, troço engraçado. Ou seja, eu prefiro a minha prisão, ou eu prefiro que alguém que esteja perto de mim continue preso, para que eu mantenha a minha vida normal, para que eu mantenha a minha vidinha do jeito que ela está vivendo, ou seja, vou cuidar dos porcos, vou continuar cuidando dos porcos, agora eu não tenho mais porco para cuidar, minha vida mudou, eu não tenho mais um endemoniado saindo, eu não tenho porco, eu não tenho renda. Opa! Saí da minha vida normal, minha vida foi mudada. Não, eu não quero que minha vida seja mudada, eu quero que ela continue. Eu quero continuar preso, eu quero continuar cuidando de porcos, eu quero continuar tendo a minha vidinha. Ao ponto de querer que a minha vidinha continue, e aí eu mando Jesus embora. Oi. A história do liberto de Gerasa nos dá outra alerta. Será que nós não estamos tão acostumados com a nossa vidinha que a gente impede Jesus de entrar nela para que Ele nos liberte? Pode acontecer. Eu estou tão acostumado com a vida que eu levo, tão acostumado com as coisas, tão acostumado com essa mesmice, tão acostumado com essa situação, tão acostumado. E eu não consiga permitir que Jesus entre na minha vida e mude essa história toda, mude esta situação. E quando Jesus começa a mudar essa situação, eu fico com medo e mando ele embora. Cuidado, cuidado. Cuidado com o costume, cuidado por você estar acostumado com as situações que você está vivendo. Né? E uma outra situação que está lá, até na revista fala aqui um pouquinho, ela diz o seguinte, que é a questão do liberto, quando ele foi liberto e que a cidade manda Jesus embora. Ele fala assim, ele pede para Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu ir com você. E Jesus diz, não, você não vai comigo, você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para os teus e vai mostrar o que Deus fez por você.
E aí isso me faz uma chamada muito importante. É que muitas vezes, quando eu sou liberto por Jesus, eu quero tocar todo mundo que está fora, mas eu esqueço da minha casa. Eu esqueço da minha família. Eu esqueço da minha parentela. Eu esqueço de obedecer a Deus na minha casa junto dos meus. Então eu tenho que entender que seguir a Jesus muitas vezes não é necessariamente ir para fora. Ou seja, sair de onde você está. Muitas vezes seguir Jesus, obedecer Jesus, mostrar o amor de Jesus por mim, que me libertou, que me mudou, que tirou os demônios, né, de dentro de mim, que isso tem que acontecer dentro da minha casa, juntos com os meus, porque o meu testemunho de mudança de vida vai ser impactante na vida de muita gente. Então, a gente tem que entender que essa proximidade com Jesus, ela precisa acontecer, sim, mas ela precisa acontecer em obediência, em amor e em gratidão. Então eu vou me relacionar com Jesus porque eu quero aprender com Jesus, porque eu quero me parecer com Jesus, que eu quero ser, lembra da aula passada? Eu sou um discípulo que quanto mais próximo de Jesus, mais parecido com ele eu fico. Tá? Mas a primeira coisa que esse liberto nos ensina, logo depois da sua libertação, é que ele obedece. Ele tinha tanto amor que ele queria ficar junto de Jesus, ele entendia quem era Jesus, ele queria ficar ali do lado. Mas Jesus deu uma missão para ele e ele foi lá e obedeceu. A Bíblia não fala se eles voltaram a se encontrar. Mas se não se encontraram ali em terra, com certeza na glória eles né, estão juntos. Mas essa ideia de que eu preciso, né, de que eu preciso olhar o que verdadeiramente é importante e olhar o que verdadeiramente importa ao seguir Jesus. Né? Então vamos lembrar das 3 coisas, né? Cuidado com as prisões. Elas não necessariamente são grilhões físicos. Elas podem ser emocionais, podem ser espirituais. Cuidado com a minha vida. E que eu acho que eu não consigo mudá-la. E que quando Jesus entra para mudá-la, eu não quero. Eu estou tão acostumado com ela que eu quero continuar desse mesmo jeito. Cuidado com o costume. O costume pode, né? Você está tão acostumado, né? O brasileiro tem aquela musiquinha, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, que é a síndrome da Gabriela. Não existe isso para Deus, tá? Lembre-se disso. E o terceiro é quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, que Ele te liberta, que Ele te transforma, que Ele te tira toda aquela aparência, todo aquele peso, toda aquela legião que estava sobre você, tomando conta de você, possuindo você em amor, em gratidão. Obedeça a Jesus, obedeça aos ensinamentos dele, obedeça ao que Ele pede para você fazer. Obedeça, tenha um relacionamento tão íntimo com Ele, que você se pareça com Ele e aí você possa fazer a vontade dEle. Amém? Aí na revista também tem no finalzinho assim, diz assim, aqui na revista, eu vou ler para vocês porque eu acho que é importante essa frasezinha que diz assim, ó, quando seguimos a Cristo, precisamos abrir mão da nossa vontade e obedecer a Deus. Nem sempre Ele vai nos mandar para onde desejamos, mas sempre nos mandará para onde Ele precisará de nós. Então, obedecer a Jesus, ir para onde Ele manda, talvez não seja o lugar que você queira ir num primeiro momento, mas é o lugar onde precisam de você, para que você seja sinal, canal de bênção de Jesus ali, tá? Bem, aí a revista também diz assim, ainda existem muitas pessoas aprisionadas por diversas situações.
Há algemas físicas, mas também emocionais. O amor ao dinheiro, o amor à estética, à beleza, relacionamentos que nos fazem mal, lembranças dolorosas, desejos de morte, a prática de se autoferir, de ofender outras pessoas. São muitas prisões que podem nos tirar a liberdade de viver. Mas Jesus tem o poder de nos libertar. Cristo é o nosso libertador e salvador. Portanto, não devemos temer os demônios. Ao contrário, podemos e devemos viver a liberdade que Jesus conquistou em nosso favor e ser instrumentos da libertação na vida de outras pessoas. Amém? E aí, lá em João, no capítulo 8, versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, glória! O liberto de Gerasa verdadeiramente era livre. Eu sou verdadeiramente livre. Você é verdadeiramente livre. Por quê? Porque Jesus te libertou. Aleluia! E é Ele que vai fazer você entender e saber o que é essa liberdade, saber viver essa liberdade. Você é livre. Olha, você é livre. Porque Jesus te libertou, nenhuma cadeia no mundo natural, no mundo espiritual pode te prender mais. Mantenha um relacionamento com Jesus, viva com Jesus, esteja próximo de Jesus, sinta o amor dele e sinta e tenha gratidão e também gere um coração amoroso que o Senhor estará sempre contigo e nada vai te atingir. Amém? E aí eu estou falando de que nada vai te atingir é porque nada vai tirar a certeza do amor de Deus por você, do sacrifício de Jesus na cruz por você e da ação do Espírito Santo na sua vida todos os dias. Amém? Tenha um excelente domingo. Espero que você medite no Liberto de Gerasa. Leia o texto com calma, vá vendo os versículos devagar, né? Para que você possa também transbordar na vida de outra pessoa, falando que ela é livre, como o Liberto de Gerasa. Né? Um excelente domingo, uma excelente semana, e nós nos encontraremos semana que vem com mais uma histórias que inspiram. Um beijo enorme no seu coração, fica com Deus. Tchau!